Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. São 12h04. Ajude, mas não permita que te usem. Ame, mas não deixe que abusem do teu coração, do seu coração. Confie, mas não seja ingênuo. Escute, mas não perca a sua voz. Boa tarde, 12h04, chegando a equipe altamente comprometida com o jornalismo da Rádio Hora, formada pelo Marco Antônio Marrom, comando de áudio, Márcio Pena, operador de vídeo, a produção de jornalismo de Alex Nantes e Rafaela Moreira, a direção de jornalismo de Arthur Mário, a direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e como âncora, eu, Gino Rondon. Cumprimento a todos em nome dessa equipe maravilhosa. Boa tarde! No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Hoje eu quero comentar sobre determinação, sobre pessoas que sabem o que querem. Eu vim agora para a rádio e meu carro está fazendo uma revisão no motor e conversando com a pessoa do aplicativo, uma jovem, uma moça ainda de 20 e poucos anos, começando a carreira profissional, apaixonada por veterinária, mas veterinária de grandes animais. Ela inclusive está cursando veterinária e a gente num papo falando sobre determinação, sobre perfil profissional, sobre como atuar no mercado, como se dedicar e ter esse reconhecimento. E a gente fala com tanta displicência, com tanto amor, dentro daquilo que eu tenho como expertise, dentro daquilo que eu faço diariamente e daquilo que eu estudo para poder atender meus clientes. E falando displicentemente, falando da importância de desenvolver ferramentas para que ela seja diferente no mercado, questionando se é isso realmente que ela quer, aí no final você ter o reconhecimento, a gratidão, sem pedir, sem nada, porque eu fiz aquilo de coração, que é uma das minhas metas, a minha função é ajudar pessoas para que transformem comportamentos através da comunicação. E aí ela falou, valeu, o papo foi um aprendizado, foram orientações assim que eu vou levar para a minha vida toda. Nossa, isso aí não tem preço, não tem dinheiro que pague. Você ter a oportunidade de ajudar alguém. Não adianta a gente ser egoísta e guardar informação só pra gente. A gente tem que transformar a informação em conhecimento e compartilhar. Compartilhar, fazer com que mais pessoas vivam ou tenham uma vida voltada, focada para o bem, para a felicidade das pessoas, tá bom? Eu sou Gino Rondon e essa é a minha opinião. Boa tarde, 12h07. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. São 12h07. Vamos já dar um giro aí pelo agronegócio, ver que o Brasil fecha acordo com a Arábia Saudita, o valor bruto da produção será maior, limão, maçã e alho ficam mais caros. Quem tem as informações detalhadas é Humberto Ferretti. Giro Notícias. O Brasil fechou acordos para vender para a Arábia Saudita. Serão liberadas as exportações de algumas frutas, castanhas e derivados de ovos. Os novos negócios podem chegar a 2 bilhões de dólares. Atualmente, a Arábia Saudita compra de fora praticamente 80% de todos os alimentos que consome. Do Brasil, ela importa principalmente frango, açúcar, carne de boi, soja, milho e café. A agropecuária brasileira deve produzir neste ano 602 bilhões de reais em mercadorias. O chamado valor bruto da produção, projetado pelo governo, é maior que o do ano passado e o segundo maior da história. Seja porque a safra cresceu, porque o preço aumentou, ou pelas duas coisas, destaque para os produtores de batata inglesa, que vão faturar mais que o dobro de 2018. Além das altas do amendoim, do algodão e do milho, por exemplo.
E a CEAGESP divulgou um balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Entre aqueles que estão em alta, destaque para limão Tahiti, maçã Fuji, alho nacional e os pimentões vermelho e amarelo. Nos casos de morango e abobrinha brasileira, por exemplo, os valores estacionaram. E entre os itens que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar pinha, laranja-pera, batata doce rosada, espinafre e rabanete. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12h09. Para sair do improviso, o Hospital Universitário propõe reforma de unidade coronariana. Casa de Saúde atende uma média de 37 pacientes por mês em cardiologia, com 9 cirurgias na especialidade a cada 30 dias. O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, localizado aqui em Campo Grande, abriu agora a licitação para concluir a reforma da UTI cardiológica, que também denominada de unidade coronariana. E de acordo com a Casa de Saúde, hoje a unidade funciona em local improvisado junto com as clínicas cirúrgicas. A obra foi orçada em edital de R$167 mil. E segundo o hospital, com a reforma, a UTI passará a ocupar local mais adequado e estruturado para atender as especialidades dos pacientes com problemas coronarianos. Boa notícia. Às 12h10, já vamos conversar com os produtores de jornalismo do jornalismo da Rádio Hora, Alex Nantes e Rafaela Moreira. Rafaela, boa tarde. Boa tarde, Gino. Boa tarde, ouvintes da Rádio Hora. Quais são as novidades? O que tem de notícia? Pois é, Gino, uma boa notícia para a cidade de Campo Grande. Após 16 anos, a capital volta a receber jogos da seleção masculina de vôlei. A Federação Internacional de Voleibol confirmou à Confederação Brasileira a cidade de Campo Grande como uma das sedes brasileiras da temporada 2020. Campo Grande será sede dos Jogos de Brasil, Alemanha, Itália e Rússia, nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2020, com partidas no ginásio do Guanandizão, que está em reforma, com uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Em janeiro deste ano foi assinada a Ordem de Serviço de Reforma e Adequação do Ginásio, com recursos de 1,8 milhões. A revitalização inclui a recuperação da parte hidráulica e elétrica, arquibancada, vestiário, alojamento, banheiro, cobertura e também a capacidade do público, que será mantida em 8.240 pessoas, atendendo à recomendação de segurança, mas as cadeiras serão trocadas e haverá adequações em acessibilidade. A escolha é fruto do empenho da Prefeitura de Campo Grande, que já havia anunciado a intenção de trazer à capital os jogos da seleção, e ao prefeito, que chegou a assistir um jogo da seleção em Cuiabá, quando revelou à Confederação Brasileira de Voleibol a intenção de sediar os jogos. Um movimento e um evento grande, né, que com certeza mexe com a economia e lazer também da população. Que bom, notícia boa para Campo Grande. 12h12. Alex Nantes, boa tarde, quais são as novidades? Boa tarde, Gina. Eu vou falar sobre o tempo, né? Quando o assunto é tempo e temperatura, o mês de setembro tem tido condições climáticas nada favoráveis, né? Uma análise dos dados históricos do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, que acaba de atualizar o recorde de mais alta temperatura, indica também a possibilidade de este ser o mês mais seco dos últimos 10 anos. Os números são preocupantes, pois alguns municípios de Mato Grosso do Sul não veem a chuva desde o mês de junho, como é o caso de Sete Quedas, que está há 83 dias sem chuva. As temperaturas elevadas associadas à ausência de chuva resultam em umidade do ar em níveis críticos. Em algumas regiões do estado se assemelha ao clima de deserto. Nos últimos dias, o índice de umidade do ar chegou aos 10% em algumas cidades. Até o dia 24 de setembro, não há previsão de chuva significativa
afirma a especialista do Centec. Dados preliminares apontam condições de chuva para o estado entre os dias 25 e 27 de setembro. O recorde de calor, o município de Coxim registrou a maior temperatura do país, com 42,9 graus no dia 15 de setembro, batendo o próprio recorde de calor. Agora em Campo Grande está fazendo 34 graus, com a umidade relativa do ar em 35%. Em comparado aos outros dias, né, a temperatura está um pouco mais baixa, mas amanhã vai fazer 38 graus, então as temperaturas voltam a subir, né? Mas nos próximos dias essa temperatura volta na casa dos 34, 33 graus. A cidade que está, a região com maior calor agora, com maior temperatura, ela é a região do Bolsão, que está fazendo 36 graus. A umidade relativa do ar está em 28%, a sensação térmica está em 37%. Corumbaço, a cidade, está fazendo 32 graus agora. A umidade relativa do ar está em 40% e está esfumaçado por conta das queimadas, né? No Pantanal, né? Isso. E Jardim, que era uma cidade muito crítica, né, nos últimos dias, uma cidade que teve muito calor, altas temperaturas. Agora está fazendo 28 graus, a umidade relativa do ar está em 47%, então o clima lá melhorou bastante. E com esse calor, Alex, é importante alertar para que as pessoas não façam esforços físicos, principalmente no período da tarde, onde parece que intensifica mais. Das 10 às 16 horas, sem atividade física, filtro solar, né, muita água no corpo para se hidratar. Ok, Alex Nantes, obrigado pelas informações, obrigado Rafaela Moreira. São 12 horas 15 minutos, a documentação de tarifa e o autódromo de Campo Grande terá regulamentação própria. A audiência pública está marcada para o dia 23 de setembro e vai debater o projeto que regulamenta o uso do autódromo. Campo Grande é sede, palco da Stock Car e da Copa Truck. E o Autódromo Internacional de Campo Grande terá regulamentação própria agora. A Prefeitura da capital encaminhou para a Câmara Municipal o projeto de lei 9.501, que detalha as novas regras que vão desde as documentações necessárias até as obrigações para a utilização do espaço. O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte, Rodrigo Terra, explica que apesar de já existir um decreto que regulamenta o uso de espaços públicos aqui em Campo Grande, a Prefeitura identificou a necessidade desse projeto. Entre as mudanças estão o aumento da documentação exigida, e o projeto prevê que o interessado em usar o autódromo deve apresentar comprovante de contratação de brigadista, de UTI móvel e acompanhada de médico responsável de segurança privada e de seguro, tanto para o evento quanto para os participantes. Os interessados também devem informar uma estimativa de participantes, de público e o detalhamento da utilização do espaço. Às 12 horas e 17 minutos, vamos agora com as dicas de finanças pessoais com João Vitor Faedo. Giro Notícias. Olá, querido ouvinte, como vai? Você já parou para pensar na qualidade dos seus gastos? Você sabia que podemos classificá-los de duas formas? Os gastos bons e os gastos ruins. Gastos bons te aproximam do seu destino e te levam ao seu propósito. Gastos ruins te deixam estagnado e até aprisionado no seu lugar atual. Onde você coloca o dinheiro para onde você está indo? Quero te fazer uma pergunta. Onde você estará daqui a 10 anos se continuar gastando como está gastando hoje? Sua vida será o resultado de onde aplicou o seu dinheiro. No final das contas, o que valerá será como gastou sua vida e os recursos que você teve à sua disposição para gastar. As suas ideias, a sua força física, os seus relacionamentos, a sua criatividade e também o dinheiro são recursos disponíveis que você pode usar para o bem ou para o mal, para chegar ao teu propósito ou simplesmente viver a vida. O que você escolherá? O poder está em suas mãos. E a pergunta que se fará é: valeu a pena? Pense nisso. Invista e gaste seu dinheiro para servir ao seu propósito. Tenha um bom dia e um ótimo trabalho. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes.
Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Redes sociais, @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. São 12 horas e 19 minutos. Faça parte do maior sistema de cooperativas financeiras do Brasil. Cicobi União Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para você que ainda não tem conta no Cicobi, aproveite o que Cicobi oferece para você, pessoa física, pessoa jurídica, você que trabalha com agronegócio, financiamentos, inclusive para a agricultura familiar. Você vai ver como vale a pena você ser cliente Cicobi União. Aqui em Campo Grande você pode procurar a agência ali na Galeria Via Parque, na Via Parque esquina com a Mato Grosso. Tem também na Euclides da Cunha 432, no Jardim dos Estados. E também em Sidrolândia. Cicobi, maior sistema de cooperativas financeiras do Brasil. 100% Gospel. Rádio Hora. Pensou em construir ou reformar? Flávio Materiais para Construção é o lugar certo. Confira nossas ofertas. Massa PVA 15 quilos Arara Azul 14,99. Tinta acrílica Carindé 18 litros R$95. Tijolo 8 furos Volpine de 600 por 540 milheiro. Ofertas enquanto durar o estoque. Flávio Materiais de Construção, Rua da Divisão 792 Paraty. Siga nossas redes sociais @Flávio Materiais de Construção. Para quem ora e adora a toda hora. Rádio Hora. Hortifruti do Produtor agora sob nova direção. Temos frutas e verduras frescas diariamente para sua família. Anexo mercearia e açougue com carnes selecionadas. Hortifruti do Produtor, Avenida Marechal Deodoro, 1476, próximo ao Trevo, em Biruçu. Atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 7 da noite. E domingo, das 7h30 ao meio-dia. Hortifruti do Produtor, sempre presente na sua mesa. Para quem ora e adora a toda hora. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12 horas e 21 minutos. 12h21. O Procurador-Geral da República interino Alcides Martins afirmou hoje pela manhã, ao tomar posse, que procuradores do Grupo de Trabalho da Lava Jato vão voltar aos seus cargos. Os profissionais haviam deixado o grupo na Procuradoria-Geral da República, alegando grave incompatibilidade com a agora ex-procuradora-geral Raquel Dodge. O mandato dela terminou terça-feira, ontem, e hoje o Martins assumiu. Houve um convite para que os membros que integravam o grupo retornassem. Na parte criminal, em nome da continuidade e importância da investigação denominada Lava Jato para a Justiça e para o Brasil, foram convidados os colegas que integraram o grupo de trabalho a retornarem a seus postos, o que ocorrerá imediatamente, afirmou o procurador-geral interino. Segundo a assessoria de imprensa da PGR, deve ser publicada uma portaria ainda hoje com os nomes, mas ainda não há confirmação se todos devem retornar. Ao todo, 6 procuradores haviam entregado os cargos no início do mês. Eles faziam parte do grupo da Lava Jato que investiga políticos com foro privilegiado. 12 horas e 23 minutos. 12h23. Minha entrevistada hoje é a subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher, Carla Stefanini, retornando ao Giro Notícias. E é um prazer tê-la aqui. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Gino. Boa tarde a todos os ouvintes, as ouvintes do seu programa, que tem uma larga audiência nesse momento. Então, sempre é uma satisfação conversar com vocês do Hora Notícia. Que bom. E hoje com uma grande novidade, que é a lei que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro
publicado já no Diário Oficial da União, a Lei 13.871/201, que obriga os agressores domésticos ou familiares a ressarcirem o Estado pelas despesas com o atendimento das vítimas do SUS. Quer dizer, o cara agora que agredir uma mulher com ato de covardia, ele vai ter que também pagar como se estivesse sendo atendido pelo sistema particular e não pelo sistema SUS. É isso? Na realidade, é importante ressaltar a importância, a relevância da alteração, né, na Lei Maria da Penha, acrescendo esses parágrafos ao artigo 9º, que prevê, então, a restituição das despesas realizadas com recursos públicos no atendimento às mulheres vítimas de violência pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso quer dizer que toda aquela despesa que houve no atendimento às mulheres serão ressarcidos aos cofres públicos. Né? Então, o SUS será ressarcido daquilo que ele gasta para atender as mulheres vítimas de violência. Ressarcido por quem? Pelo agressor. Então, é mais uma demonstração de que este agressor tenha a consciência de todas as consequências para a sua vida, quer no âmbito penal, quando da condenação pelo crime cometido contra a mulher, e quer também por essa nova medida, que é ele restituir os danos causados. E esses danos, tanto às próprias mulheres, quando assim ficar, quando for necessário e comprovado, ele tem que ressarcir as próprias mulheres, mas nesse caso também ressarcir ao próprio Sistema Único de Saúde as despesas no atendimento a essa mulher vítima de violência. E tá certo, isso aí tem que acontecer, porque ele já faz um ato de covardia, de agredir uma mulher. Sim. São as consequências. E as consequências que esse agressor vai arcar. Vai pra cadeia? Bom, a lei não prevê essa forma de como criminalizar essa conduta quando houver a negativa dessa condição. Mas há de, obviamente, no momento prestar serviço, obviamente, no momento da aplicação da lei, naquilo que houver alguma deficiência, pode-se corrigir no caminhar da execução da lei. Mas, de qualquer forma, já é um grande passo esses agressores saberem de mais uma consequência. Assim como foi, recentemente, a questão da criminalização do descumprimento da medida protetiva. Né? Nós tínhamos esse instrumento, esse instituto da medida protetiva, para amparar e proteger essas mulheres da presença e da perturbação do agressor, que muitas das vezes era constante no local de trabalho, na residência, enfim. E depois veio, além dessa medida protetiva, criminalizou-se o não cumprimento da medida protetiva. Então, portanto, hoje é um crime quando não se comete, quando não se cumpre a medida protetiva. Então, é mais um processo que ele vai receber e mais uma possível condenação. Então, dessa forma, quando nós vemos, hoje tivemos, né, a notícia que foi sancionada esta lei que inclui esses parágrafos dentro da Lei Maria da Penha, e que o agressor terá que ressarcir o SUS, é mais uma consequência que ele vai sofrer pelo crime cometido contra as mulheres. Isso é muito bom. Eu, fazendo uma analogia com o presidiário de qualquer tipo de crime, ou tráfico, ou assassinato, roubo, furto, sei lá, o camarada que está na cadeia, ele tinha também que pagar, ou deveria pelo menos pagar, pela sua estada lá no presídio. Por quê? Ele está comendo, bem ou mal ele está comendo, ele está no bem bom, bem ou mal ele está dormindo. Se ele é perturbado pelos colegas, aí é um problema deles, interno. Ele deveria pagar também com o trabalho, pela comida que ele tem, que ele recebe, pela energia, pela água, por tudo. E não acontece isso, né? Ainda recebe salário, ainda recebe dinheiro. O senso comum fala dessa forma, que recebe salário, mas há algumas especificidades para essas questões, né? São questões da execução da pena, mas o que a gente pode dizer é que também dentro do sistema prisional é oferecido possibilidades
de qualificação profissional, possibilidades na área da educação também, enfim. Existem essas possibilidades. Se elas são oferecidas na justa medida e amplamente, é uma outra questão. Mas que há esta possibilidade, nós sabemos que existe sim, e mesmo dentro do sistema do Mato Grosso do Sul, recentemente eu estive em Brasília e tive a oportunidade de perceber que houve referências elogiosas ao nosso sistema, justamente nesse sentido de oferecer possibilidades de trabalho e de processos educativos no sistema. Então, há situações e situações, mas tudo isso está previsto na nossa lei de execução penal. Né? Agora é só cumprir. Né? O grande problema do Brasil é que tem excesso de leis que não são cumpridas. E as condições e os recursos necessários. Pegou, né? A Lei Maria da Penha é uma lei que pegou, ela é uma lei que é considerada entre as 3 melhores do mundo. Nós temos avançado nos nossos serviços, a exemplo de Campo Grande, com a primeira Casa da Mulher Brasileira, que é uma referência para o nosso país. Inclusive, recentemente, eu, como subsecretária da Mulher da Prefeitura Municipal, a Thay Loski, como coordenadora geral da Casa pelo Governo Federal, fomos convidadas a escrever um artigo que integrou um livro que fala exatamente sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, reunindo diversos artigos de pessoas que atuam na área, editado pela Paulinas Editora e a organização também do Instituto Patrícia Galvão, com o apoio do Instituto Avon, enfim, demonstrando o exemplo que é a Casa da Mulher Brasileira no sentido de integrar serviços e de também acelerar, dar agilidade ao processo de rompimento do ciclo da violência pela vítima, tirando a vítima daquela rota crítica que ela muitas vezes sofre quando tem em lugares distintos para poder fazer a denúncia, para poder receber a proteção e o acolhimento devido. Isso então, inibe também até a mulher, às vezes. Dificulta muitas das vezes, né? Ou pelo menos desencoraja a mulher. E a Casa da Mulher Brasileira vem justamente provar que é possível integrar serviços. E ali ela recebe tudo já. E ali ela recebe todos os atendimentos. Então, dizendo isso por conta da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei importante, uma lei que pegou, uma lei que é conhecida nacionalmente, mas é uma lei que prevê diversos serviços que devem ser implantados no âmbito do poder público. Então, nós somos um exemplo exitoso? Somos um exemplo exitoso, mas nós precisamos que isso seja implementado largamente no nosso país. Como nós precisamos também o fortalecimento cada vez maior das nossas instituições do sistema de justiça. Nós precisamos ampliar as varas de violência doméstica, nós precisamos implementar cada vez mais os juizados de violência doméstica, nós precisamos dar estruturas devidas para que este processo, porque a dificuldade, Gino, e é um desafio, e por isso que a gente tem que sempre estimular as mulheres, nós estimulamos as mulheres a denunciar, mas temos que dar condições a essas mulheres a denunciar. A importância da casa, na proteção e no acolhimento. Então, e depois disso, ela tem que ver que aquele processo vai andar rápido. E o que vai tirar o sentimento de impunidade da população? É justamente quando o processo ele corre de forma célere e esse julgamento ele vem de forma rápida. Essa é a satisfação que você vai dar para essa mulher vítima de violência, que ela foi à delegacia, que ela fez a denúncia, que se instaurou um inquérito policial, que esse inquérito policial, dentro das condições devidas, se tornou uma ação penal, que essa ação penal cumpriu todo o seu procedimento, mas que este homem foi julgado, ou se para condenar ou absolver, mas ele foi julgado. Então é esta resposta célere e rápida que nós precisamos dar às mulheres vítimas de violência, e ao dar essa resposta às mulheres, nós estamos dando essa resposta à sociedade, porque nós conseguimos fazer que essa questão da violência contra a mulher deixasse de ser olhada só no âmbito de uma questão privada, de um relacionamento entre homem e mulher, de uma relação que interessava apenas a família, portanto ela ficava intramuros, para ser uma questão
pública, para ser enfrentada com uma política pública. Então, se nós já conseguimos este avanço, se toda a sociedade já tem essa compreensão, que nós trabalhamos para que essa violência não seja naturalizada, que essa violência não seja banalizada, então nós precisamos de respostas céleres e efetivas no julgamento desses agressores. Então, por isso que eu digo que a Lei Maria da Penha é uma lei muito boa, mas nós precisamos implementar tudo que nela está previsto, desde os serviços de proteção e acolhimento às mulheres, e inclusive se fala na própria lei na reeducação dos homens agressores, o que não quer dizer que eles não serão punidos, eles devem ser punidos, mas devem participar de programas e projetos de reeducação. Mas nós também precisamos fortalecer cada vez mais o nosso sistema de justiça para que esses julgamentos aconteçam num tempo justo, onde haja uma satisfação efetiva da sociedade e da própria vítima. A resposta rápida que a pessoa precisa. Estou conversando com a Carla Stefanini, subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher. Carla, agora às 12h34, o nosso repórter Clodoaldo, ele conversou com a deputada federal Rose, que foi a relatora da lei que foi aprovada hoje. Clodoaldo, bom dia, boa tarde. Deputada, tem um projeto que foi sancionado e publicado no Diário Oficial hoje. Qual que é a importância desse projeto? A importância é que é mais um instrumento para poder coibir a violência contra a mulher, uma vez que vai mexer no bolso desse agressor. Ou seja, as agressões provocadas por esses agressores e toda a despesa que essa vítima vai ter no SUS, quem vai pagar por isso é o agressor. E o projeto tem um fator mais importante também, que é a questão de não necessitar de ter a condenação, né? Ou seja, registrou um BO, né, dessa violência que ela sofreu, né, e procurou um atendimento médico, precisou desse atendimento médico, todo esse custo que o SUS vai ter, a União é que vai acionar esse agressor e ele vai ter que pagar por essas despesas. Então essa é uma forma da gente fazer aí, né, o agressor refletir, né, também antes se vale a pena. Infelizmente, quando já chega no momento dessa mulher sofrer essa agressão, o mínimo que ele tem que pagar, além de ter as penas aí, né, de ir para uma prisão, ele também vai ter uma despesa financeira, né, e a gente acredita que esse tipo de ação também ajuda a coibir a violência contra a mulher no Brasil. A senhora falou em também. Existem outros projetos? Quais são os outros caminhos que contribuem? Tem vários caminhos. Nós estamos discutindo hoje o aumento da pena para o crime de feminicídio, aumentando a pena mínima de 12 para 20 anos. Nós estamos discutindo também medidas protetivas mais eficazes, ou seja, hoje a medida protetiva é um papel que o juiz dá para a vítima. Nós queremos que seja um aplicativo para monitorar a mulher e uma tornozeleira eletrônica também para monitorar o agressor, né? Então são medidas, fora as campanhas de conscientização, que eu acredito muito na prevenção, né? A educação é o grande caminho para a gente poder mudar essa cultura dessa violência contra a mulher, né? E isso passa por sensibilizar a sociedade. A Lei Maria da Penha vai à escola, que é também hoje uma lei que está sendo discutida já com os meninos menores de idade, para poder, quando chegar na sua idade adulta, né, estar mais preparado para poder respeitar e honrar uma mulher. Então, acho que o caminho é esse. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12h37. Nosso companheiro repórter Clodoaldo conversou aí com a deputada Rose Modesto, que foi a relatora da lei que foi aprovada hoje. Mais uma conquista para as mulheres e incentivando cada vez mais, fazendo com que as mulheres denunciem realmente. Não fiquem entre as quatro paredes apenas, porque ela não tinha garantia. Ela denunciava primeiro que ela sofria bullying dentro das delegacias, em muitos casos que a gente sabe disso. Agora com a Casa da Mulher e com a Delegacia da Mulher, que já tem em vários municípios, dá essa tranquilidade para ela, para que ela vá até lá e faça o BO, registre o boletim de ocorrência, e ela tem essa garantia que você disse,
Tem aumentado o número de denúncias, Carla? Sim, sensivelmente. As próprias instituições também têm cada vez mais evoluído, né, no sentido do pensamento de como, por que essa violência acontece, tendo uma compreensão que a desigualdade de gênero efetivamente se expressa na violência contra a mulher, no seu grau máximo dessa desigualdade, do machismo, que é essa cultura, né, fundamentada num sistema patriarcal e machista, e que é o que nós estamos, as políticas públicas contribuem e têm por objetivo justamente enfrentar essa situação e a gente consiga superar e transformar essa ordem social no sentido de que seja uma sociedade que respeite os direitos das mulheres, que promova os direitos das mulheres, enfim. E os números são alarmantes. Eu estava até aqui, antes da entrevista, passando os olhos em algumas informações, e acho importante compartilhar que, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança, só em 2018 foram 180 casos de estupro e 720 agressões em contexto de violência doméstica por dia. Meu Deus. Por dia no nosso país. É muita coisa. Se nós pensarmos que a cada 2 horas uma mulher é morta pela condição de ser mulher, porque a gente sabe que essa violência ela não acontece da noite para o dia, ela é um ciclo que se instala dentro da relação e que muitas das vezes o final desse ciclo é o feminicídio. Por isso que nós sempre alertamos em todas as nossas falas que a mulher não pode desprezar, Gino, uma ameaça. Quando essa mulher está num relacionamento abusivo, quando esta mulher se reconhece dentro de primeiro se reconhece como uma vítima, se reconhece que ela está vivendo o ciclo da violência, ela não pode desprezar essa ameaça, porque muitas das vezes essa ameaça vai se concretizar e ela vai, ao final e ao cabo desse ciclo, perder a vida. Chega a perder a vida. Que é o feminicídio, que também são outras conquistas, a exemplo de hoje, que nós vemos com a sanção da lei. Eu acho importante até a gente frisar o que significa essa nova lei. Então, o agressor ele está obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar. Então, hoje nós temos essa lei, assim como nós já tivemos a lei da importunação sexual, que se trata daquelas questões dos abusos no transporte coletivo, que é uma realidade. Que também, assim como nós tivemos a lei que criminalizou a questão da quebra, do não cumprimento da medida protetiva, e assim como nós tivemos também em 2015 a lei que reconheceu o feminicídio, que tipifica a questão de você matar uma mulher pela condição dela ser mulher. Então, são avanços que nós estamos obtendo a partir da Lei Maria da Penha, que traz toda essa temática, essa discussão e essa visibilidade para esse fenômeno da violência, que mostra que efetivamente os nossos legisladores e legisladoras estão comprometidas, o nosso ambiente político, as nossas casas legislativas, que é municipal, estadual e federal, comprometidas com o enfrentamento à violência contra a mulher. Mas tudo isso tem que vir, e é o que eu disse e repito, tem que estar acompanhado do que a própria lei prevê, que são os serviços de acolhimento às mulheres, os serviços de proteção às mulheres, que são os investimentos no nosso sistema de justiça para que possa ter o número efetivo de juizados e de varas, para que esses processos sejam julgados de forma célere, a estruturação da nossa segurança pública, especialmente das nossas delegacias da mulher. Nós precisamos, diante do volume de trabalho, que são hoje, a gente pode falar de Campo Grande, hoje é a delegacia que mais
registra boletim de ocorrência, é a delegacia que mais relata inquéritos policiais, assim como as nossas varas de violência doméstica são o maior número de processos que correm nas varas está na vara de violência doméstica, especialmente também na parte criminal. É o maior número de processos. Então, essas estruturas precisam ser bem reforçadas, bem equipadas, prática, tanto mesmo. do ponto de vista dos recursos humanos e dos insumos para o seu funcionamento. São 12h44. Eu quero fazer só um parêntese rápido aqui para um convite. A Câmara Municipal realiza na segunda-feira, Carla, uma audiência pública também, que é um outro assunto muito forte, a depressão infantil. Sim. Será realizada essa audiência pública para identificar o primeiro passo, como você fazer a leitura da criança, do adolescente, se ela está caminhando para a depressão e chega até o suicídio. Então, psicólogos, psiquiatras, pessoal da saúde, das organizações públicas, prefeitura, governo, estão sendo convidados, e a população, principalmente a população, para prestigiar esse evento. Foi até uma solicitação do vereador Odilon de Oliveira, mas a Câmara que está realizando para que se discuta, para que se fale. É um tabu ainda, mas tem que falar. Importantíssimo é o Setembro Amarelo, os nossos meses do ano, cada mês com uma cor. Nós saímos do Agosto Lilás, que foi justamente difundir a Lei Maria da Penha, considerando que é nessa data que se celebra, né, a promulgação da lei. Enfim, e agora nós estamos no Setembro Amarelo, que chama atenção para... Nós temos, e aqui eu acho importante ressaltar, como gestora, como participante da nossa Prefeitura Municipal de Campo Grande, da equipe, nós temos um projeto muito importante desenvolvido pela Secretaria de Educação, e aqui os nossos cumprimentos à professora Alélis, que é a idealizadora desse projeto, que é a valorização da vida. Né? Por quê? Porque se percebeu dentro da comunidade escolar que crianças e adolescentes, tanto na automutilação, também com essa propensão ao suicídio, quando muitas das vezes não acontecendo, infelizmente, essa situação, a gente sabe que essa situação ela é crescente, não é? E aí a importância do envolvimento do Poder Legislativo, Poder Executivo, todos juntos, nos somando, para que a gente possa efetivamente e a população contribuir, né? E a participação popular, né? As pessoas da sociedade. O não faz nada, porque a Câmara não faz nada, a Prefeitura não faz nada. Faz sim, tem muita produção legislativa. Mas a população tem que ir lá. Além da produção legislativa, tem também a disposição do Executivo de implementar as leis, né? Produzidas pela nossa Câmara Municipal. E eu posso até, particularmente, dar um exemplo próprio. Quando estive na Câmara de Vereadora, nós apresentamos e recebemos o apoio dos nossos pares à época e aprovamos uma lei para combater o abuso sexual no transporte coletivo. Né? Nós sabemos que é uma realidade, as mulheres são as maiores usuárias do transporte coletivo, há sim abuso dentro do transporte coletivo que essas mulheres sofrem. Nós fizemos uma ampla visita em todos os terminais à época, difundindo a lei, e sempre eu questionava, tem abuso no transporte coletivo? E elas me respondiam, tem. Eu falei, então tá, então nós vamos pensar uma lei juntas. Apresentei a lei foi aprovada, à época não foi implementada, mas o prefeito Marquinhos Trade, no primeiro ano de gestão, no Agosto Lilás de 2017, implementou esta lei, onde nós difundimos em todos os veículos de comunicação, mas também no transporte coletivo, adesivamos com chamando a atenção, o transporte é público, meu corpo é não, meu corpo não. Foi uma campanha até em nível sim, nacional, denuncie, né? Busque ajuda. E, coincidentemente, assim que nós implantamos essa lei municipal, em seguida houve aquela questão em São Paulo, que chamou muito a atenção do país. E nós já tínhamos implementado em agosto a lei aqui. E depois veio, a partir daquela situação de São Paulo, que ganhou uma visibilidade nacional, onde o homem ejaculou na passageira, veio a lei da importância sexual.
Quer dizer, precisou chegar nesse estágio, né? Mas pelo menos foi feito. Não, sim, o importante é que vem. E é isso que vai acontecendo, de acordo com o comportamento, né? Que vai. Esses comportamentos não recomendáveis, esses comportamentos criminosos, a lei vem para coibir e para punir. E é tudo uma questão cultural. Eu acho que tem que ter o cuidado de todos, né? Exatamente. Tanto da mulher em denunciar quando ela sofre esse tipo de abusos com crianças, que a gente vê muito, inclusive dentro de famílias. Infelizmente, é uma realidade. É ir para a polícia, procurar mesmo as autoridades. E só que eu quero ressaltar esse ponto que você coloca, Gino, a questão da violência contra a mulher, nós conseguimos sair, tirar ela de dentro de casa, trazer ela para fora, sensibilizar a sociedade, envolver, né, trazer para dentro de uma política pública específica, enfim. E o que nós vemos em relação às crianças também é uma triste realidade, assim como a violência contra a mulher, ela acontece, na maioria das vezes, dentro da família, que é um local de proteção, de amor, de acolhimento. E a maioria dos abusadores são aqueles que deveriam zelar e cuidar dessas crianças, tanto meninas como meninos. Né? Então, essa é uma triste realidade que nós temos que dar cada vez mais expressão para que a gente possa demonstrar indignação, mas além da indignação, nós possamos efetivamente combater e punir esses abusadores. E era uma prática que a própria mídia, dentro da comunicação, dentro dos estudos na área do jornalismo, na área da comunicação social, do marketing, evitar de falar. Eu li um livro do Bonner, falando do Jornal Nacional, ali era terminantemente proibido falar em suicídio, porque eles falaram que a cada vez que falava, aumentava o número de suicídios. Mas só que chegou num ponto que a psicologia, a psiquiatria, os estudiosos viram que quanto mais você fala, mais você conscientiza as pessoas, até para denunciar. Então agora está tomando corpo, todo mundo está falando, todo mundo está comentando, é na Câmara, é na Prefeitura, é na mídia, é na televisão, é no rádio, nas redes sociais, dentro das universidades, todo mundo falando que é para realmente diminuir. Fazer o alerta, fazer a discussão e entender por que os números estão crescentes e se tornando alarmantes. 12 horas e 50 minutos, mais de 500 mil novas empresas, só abrir um parênteses, conversa com a Carla Stefanini, subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher. Vamos agora com a nossa repórter Milena Abreu, onde ela vai dar detalhes de mais de 500 mil novas empresas foram abertas no Brasil em 2 meses. Com você, Milena. Giro Notícias. Mais de 500 mil novas empresas foram abertas no país entre julho e agosto. Dados do Empresômetro, empresa especializada em inteligência de mercado, revelam que nesses 2 meses o país ganhou 564.896 empresas. No acumulado do ano, já são mais de 2 milhões de novos negócios. A maior parte deles, segundo os dados, é de pequeno ou médio porte, especialmente microempreendedores individuais e pequenas empresas. Entre as atividades mais frequentes desses novos negócios estão lojas de roupas, cabeleireiros e promoção de vendas, além de restaurantes e serviços domésticos. Destaque, segundo o Empresômetro, para as formalizações relacionadas ao serviço de táxi. Com uma média de 1.900 formalizações por mês, é uma atividade que vem crescendo mesmo com a concorrência dos aplicativos de transporte. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits Casa Nova. Quanto mais depositar, mais chances de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Consulte o regulamento. Sicoob, faça parte. Rádio Hora.
Alô? Oi, Max, tudo bem? Preciso comprar forros de PVC para uma obra. Qual empresa você indica? Eu compro na União PVC e indico para todo mundo. É uma indústria daqui de Campo Grande, por isso tem uma entrega pontual e um preço muito bom. Que legal! Você tem o telefone deles? 3355-3544. Fica na Consul Asaf Trade, 5.791, em frente ao Alphaville. União PVC. Só quem fabrica pode vender mais barato. WhatsApp 99676-8500. O Centro de Negócios Vanderlei Mesquita busca parceiros para a representação comercial. Trabalhamos 4 horas por dia. Ganhos entre R$1.600 a R$3.000. Ligue 99235-5551. 99235-5551. Centro de Negócios Vanderlei Mesquita. 92 FM. Rádio Hora. Problemas com a direção hidráulica do seu veículo? JP Direções Hidráulicas é a solução. Toda a linha nacional e importada. Equipamentos de ponta, elevadores modernos, retífica da haste hidráulica, profissionais altamente qualificados. Parcelamos em 12 vezes nos cartões. JP Direções Hidráulicas. Rua Oclésio Barbosa Martins, 502, Vila Progresso, 3342-0122. JP Direções Hidráulicas. Seu carro na direção certa. 92 FM. Giro Notícias. 12 horas e 54 minutos. Donald Trump diz que irá aumentar sanções contra o Irã após ataques na Arábia Saudita. Ataques contra as instalações da gigante petroleira Aramco na Arábia Saudita foram atribuídos por autoridades americanas ao Irã. E ele está disposto, em meio à crescente tensão entre Washington e Teherã. O presidente dos Estados Unidos, Trump, afirmou hoje pela manhã que ordenou ao secretário do Tesouro um aumento substancial das sanções impostas contra o Irã. O anúncio é feito dias após os ataques contra as instalações da gigante petroleira Aramco na Arábia Saudita, que algumas autoridades americanas atribuíram ao Irã. Os Estados Unidos já aplicaram sanções generalizadas e que prejudicam a economia do Irã, desde que Trump, cumprindo promessa de campanha, retirou o seu país do acordo nuclear de 2015. Pode trazer prejuízos para outros países? Pode. Inclusive também essa briga dos Estados Unidos com a China. Trump entra nessa briga de proibir produtos, de taxar com valores bem maiores, com índices maiores, prejudicando esse intercâmbio, pode prejudicar. E agora ele quer virar para o México também essas sanções. O Brasil pode sofrer com isso? Pode. O que pode evitar? O que o Trump está querendo, e ele está trabalhando agora a reeleição, ele injetar dinheiro nos Estados Unidos para superar a falta dessa negociação com a China. Aumentando realmente a circulação de dólar que ele prometeu injetar, não me lembro agora de cabeça, quantos milhões de dólares na economia americana, aí vai ser bom para o Brasil, porque vai ter demanda, vai ter um mercado aberto para o Brasil, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos pode, fazendo isso dando certo, realmente vai beneficiar o Brasil. Agora, se ficar só na briga Brasil e China, e agora com o Irã também, o Brasil acaba sendo prejudicado e o mundo todo. Então, que realmente vamos torcer para que o Brasil acompanhe a melhora. Vai sofrer, vai ser penalizado, vai prejudicar a economia? Vai. Agora, se ele injetar esse dinheiro e realmente der certo, a economia dar uma fortalecida lá nos Estados Unidos, para o Brasil será bom. Por quê? Porque aí eles irão continuar consumindo os produtos que são exportados para lá. Muita soja, também algodão que vai para lá, para o Canadá, e o Brasil é o maior produtor de algodão, disputa o mercado com soja, suco de laranja e vários outros produtos que o Ministério da Agricultura, até no governo passado, com a expertise do ex-ministro Blairo Maggi no governo Temer, independente de avaliação do governo em geral, o ministro conseguiu fazer um trabalho de abertura de mercado para o Brasil, com ele como grande produtor, maior produtor de soja do mundo e grande investidor, conseguiu abrir as portas do Brasil
para vários mercados. E torcer para que isso realmente aconteça. São 12 horas e 57 minutos. A minha entrevistada hoje aqui no Giro Notícias é a subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher, Carla Stefanini. Carla, nós conversamos aqui no homem que agride, no homem que bate, no homem que tal, mas a gente sabe, é uma realidade, não tem como a gente tapar o sol com a peneira, tem muitos casais do mesmo sexo. Quando isso acontece? Uma mulher, por exemplo, que vive com outra mulher e agride a sua companheira. A Lei Maria da Penha protege também as relações homoafetivas, né? Ela abrange essas relações. Ela também tem direito, ela então, pode essa procurar. mulher que vive numa relação homoafetiva, ela também tem direito a essa proteção pela Lei Maria da Penha. Estão amparadas pela Lei Maria da Penha. Agora, eu quero ressaltar aqui que nós falamos muito do ressarcimento na questão do SUS, mas também no parágrafo 5º, né, que instituído pela lei, pela nova lei, os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente, dados para as vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas pelas medidas protetivas, também terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Então, são as tornozeleiras, né? Então, tudo que tiver em relação essa despesa para fazer esse monitoramento de proteção da vítima, para que esse agressor não se aproxime, enfim, esses custos também serão ressarcidos pelo agressor de acordo com a nova lei. Então, que bom. Então vai mexer no coisa bolso também, né? Isso é muito bom. São 12 horas e 59 minutos. Vamos só ver aqui a informação, Carla e ouvintes da Rádio Hora, do nosso repórter Humberto Ferretti, que cresce o número de casas com internet banda larga e a velocidade das conexões. Humberto. Giro Notícias. Serviço de internet banda larga fixa cresce no Brasil. Em julho, mais de 32 milhões de imóveis contavam com o serviço. Cerca de 1.400.000 a mais que no mesmo mês do ano passado. Os números foram divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. 3 operadoras respondem sozinhas por 7 de cada 10 conexões de banda larga fixa. Claro, Vivo e Oi. O balanço também mostra que a velocidade da internet tem aumentado. As conexões acima de 34 MB por segundo são as mais comuns e podem ser encontradas em pelo menos 1 de cada 13 imóveis. Foi a única faixa de velocidade em que o número de assinantes cresceu de um ano para cá. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 13 horas. Carla Stefanini, convidada aqui do Giro Notícias, subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher. Fazendo o fechamento do nosso bate-papo, eu gostaria que você desse uma reforçada na lei que já foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e telefone de contato. A mulher que se sente ameaçada, você disse, na ameaça ela já tem que procurar, não esperar chegar até a agressão. Nós temos um telefone que ele é nacional, ligue 180. Em qualquer situação de violência, você que é vítima, você que sabe de uma mulher que é vítima, você que quer ajudar uma pessoa ou que você também precisa de ajuda, por favor, ligue 180, busque ajuda e denuncie. Num caso de flagrante violência, ligue imediatamente para 190 Polícia Militar ou 153 Patrulha Maria da Penha. Né? Então, aquela história de briga de marido e mulher não se mete a colher, acabou. Isso aí é de 1800, era Cid Almeida, hoje não existe mais. Né? Hoje não existe mais. E colocar os serviços da Casa da Mulher Brasileira à disposição de todas as nossas mulheres que se reconhecem como vítima, que se fortaleçam, que busquem ajuda. Nós temos um serviço que hoje é referência para o nosso país e que já tem a confiança da nossa sociedade. A Casa da Mulher Brasileira fica na Rua Brasília, sem número, no Jardim Mar, próximo da Avenida Duque de Caxias, ali próximo também do aeroporto. Né? Só 24 horas, todos os dias. A casa Vizinho não fecha pode ligar, nunca, viu que a mulher porque a violência não tem hora para acontecer. Então, a casa está todos os dias aberta, 24 horas. E dizer aqui, Gino, que eu acho que é o importante, todo esse nosso trabalho,
Nós queremos que as mulheres sejam respeitadas. Nós queremos que as mulheres tenham a sua dignidade preservada. É isso que nós queremos. Então, nós queremos que a nossa sociedade haja um respeito mútuo entre homens e mulheres, né? Então, nós não podemos conviver com uma situação onde as mulheres são oprimidas, são reprimidas, são subjugadas, são pré-julgadas. Então, nós precisamos fazer com que a sociedade entenda que é possível, sim, e que as próprias mulheres entendam também que é possível uma vida livre de violência. A mulher que elas só quer têm que carinho, ser respeitadas amor na e sua respeito. dignidade. Como a criança também. Eu vejo pai agir, é lógico. A educação tem que ser dada, mas não com violência. Limites, é um né? monstro para uma criança pequena, pai e mãe querendo bater. Não se educa através da violência, Exatamente. apenas você perpetua a violência. Violência gera violência. Carla, só para encerrar aqui, uma ouvinte pediu para não ser identificada. Há 15 anos fiz um BO. Não foi resolvido o problema. Não tinha Maria da Penha e tal. O camarada ficou pior. Comprou um revólver, atirou em mim e, graças a Deus, eu não fui atingida. Tomei coragem, fugi da casa com meus filhos. Hoje vivo muito bem, com o cara bem longe de mim. Essa é uma mulher que conseguiu romper o ciclo da violência. Teve iniciativa. Teve iniciativa, coragem. teve essa situação que ela coloca que é grave, porque ela faz o boletim de ocorrência, mas aí não teve uma devolutiva, que agora tem. É a instauração da ação penal. Ela é submetida a uma nova situação de violência, corre um risco iminente, que foi o tiro que ainda bem, né, felizmente não a acertou, mas enfim, hoje o trabalho é justamente em outra perspectiva. Nós queremos trabalhar e lutamos todos os dias, cotidianamente, para que a gente haja uma estrutura dentro desta política pública para que dê a resposta imediata e célere que a vítima precisa. Carla Stefanini, subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher. Muito obrigado pela sua presença aqui no Giro Notícias, na Rádio Hora, fazendo esses esclarecimentos e falando de assuntos tão interessantes para a nossa sociedade. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês nos conferem. E sempre que possível, contamos com a sua presença. Sucesso em seu trabalho. Obrigada. 13 horas e 5 minutos, um pouquinho atrasado, já passamos do horário. Vamos embora, amanhã às 7 horas tem Arthur Mário no Jornal da Hora. E nós voltamos com a nossa equipe às 12 horas para mais uma edição do Giro Notícias. Tchau, boa tarde. Você ouviu na Hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso do Sul.